Salve Australian Lifestyle! Estamos de volta e desta vez com o Regional Manager das Américas da Kaplan Business School. Estou falando, lógico, da Marcela Duarte. É isso, Vini? É isso aí. A Marcela é uma companheira aqui minha de Western Australia, né? Trabalha na KBS, que é uma escola muito interessante, que oferece cursos de pós-graduação num preço um pouco mais acessível, com algumas flexibilidades bastante interessantes. E a gente vai falar sobre Australian Lifestyle, mas também vai falar um pouquinho sobre cursos de MBA e sobre a KBS. Marcela, se apresenta aí pra gente. Obrigada, Vini. Oi, gente, muito prazer. Estou muito animada de estar aqui hoje. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada para falar um pouco mais da Austrália, da minha história. Eu sou a Marcela. Eu cheguei na Austrália em 2007 como estudante. Morei 7 anos em Sydney e hoje em dia estou aqui em Perth, já fazem 7 anos também. Pois é, Thiago. E conheci o Vini quando eu cheguei aqui. Como é que foi isso, Marcela? Olha, Thiago, quando eu terminei minha graduação no Brasil, né, eu estava com aquela coisa, bom, eu preciso viajar, preciso melhorar o meu inglês. E depois de um pouco, fazer bastante pesquisa, na verdade, eu escolhi a Austrália. E na época, eu escolhi Sydney, né? Estava vindo de São Paulo, queria uma cidade grande, queria uma cidade busy, e fui para Sydney como estudante. E o meu plano inicial era ficar 1 ano, melhorar o meu inglês e voltar para o Brasil, né, gente? Esse foi o meu plano inicial. Mas eu acho que é isso que a Austrália me mostrou logo no começo, que existem outras opções, que existem outros caminhos e que a gente pode seguir outros caminhos. E 15 anos depois, aqui estou, em Perth. Do outro lado da Austrália. Sim, sim. Se tivessem me falado naquela época, você vai, né, morar em Perth, eu falar, não. Acho que não, nem sei que cidade é essa. Eu quando vim para a Austrália, nem sabia que era Perth, né? E eu tenho uma história, de certa forma, parecida com a sua. Eu também morei em Sydney, né? E aí, numa segunda etapa, eu vim para Perth. Olha que interessante. É engraçado porque essa história se repete, né? Eu já ouvi outras histórias similares, né? Todo mundo parece que chega primeiro em Sydney. Eu acho que o do Brasil, né, é ainda a cidade mais popular que as pessoas conhecem. E eu acho que a gente se sente de uma maneira mais segura, né? Porque você sempre vai ter alguém que você conhece que foi, ou um amigo, e isso dá um pouco mais de segurança, né? Mas eu acho que uma vez que eles chegam aqui, Thiago, eles veem que existem outras opções, né? E às vezes opções melhores para eles. Eu acredito muito em encontrar uma cidade que, né, faz bem para você como seu perfil de pessoa, né? E eu acho que a falta de informação sobre Perth, às vezes, é o problema. E por isso que as pessoas não chegam aqui diretamente. E como é que você foi parar em Perth, Marcela? Olha, para mim, na verdade, foi o lado pessoal, né? E eu não queria vir para Perth, na verdade. Gente, eu sei que é difícil entender isso, mas eu gostava de Sydney, eu gostava do meu lifestyle de Sydney. E, na verdade, o meu parceiro queria vir para Perth. E eu falava, gente, mas eu sou uma city girl, você não tira, né, a city girl da cidade, né? O que é essa cidade? Mas eu vim para Perth, na verdade, a passeio a primeira vez. E eu falei, olha, interessante, eu gostei dessa cidade. Não é tão pequenininha como todo mundo imagina, não é tão parada como todo mundo fala, né? Mas eu ainda vim aqui um pouco com o pé atrás, sabe? Para te falar a verdade. Mas o que eu estava notando é que, apesar de viver em Sydney e pagar o custo de vida de Sydney, eu já não estava aproveitando tanto o lifestyle de Sydney. Porque eu trabalhava, eu pagava as minhas contas, mas chegava no final de semana, eu queria uma coisa mais quiet, eu queria uma praia mais quiet, né? E busy. Sydney estava sempre tudo muito busy, né? Muito turista, onde você vai é muita gente. Então eu vim para Perth. E hoje em dia é completamente ao contrário. Você me oferece para mudar para qualquer outra cidade da Austrália e eu não quero ir. Eu acho que Perth, o lifestyle daqui e o lado positivo da cidade é imbatível. E tem essa relação de custo também, né? Versus, né, o seu salário.
essa relação em cidades menores, elas tendem a ser mais favorável, especialmente aqueles que vêm de fora, né? Então, o que eu vejo, Thiago, também é que, no geral, os estudantes que optam por cidades menores acabam vivendo um pouco melhor também. Consegue alugar uma casa de uma qualidade um pouco superior. Eu acho que isso faz uma diferença importante, né, nessa escolha de destino. Sim, e o que eu vejo é que, por exemplo, uma cidade como Perth está em expansão, está crescendo e tem ainda espaço para crescer, e a gente precisa de pessoas para desenvolver a cidade. Então, em termos de oportunidade, em termos de não somente o custo de vida, mas se você pensar em cidades como Sydney ou Melbourne, elas já estão saturadas. O governo já está tentando puxar as pessoas para fora das cidades, porque já está saturado. Né, em relação à Austrália, comparado ao saturado da Austrália, né, gente, no Brasil. Então, existe mais benefício para estudantes que querem explorar as outras cidades, como Perth. Por exemplo, o estudante internacional aqui em Perth paga menos no transporte público, né, do que... então, em Sydney, em Melbourne, eles pagam um preço normal, que nem um cidadão australiano. E aqui em Perth, eles pagam menos. Né? Então, existem certos benefícios para os estudantes para virem para essas cidades, porque a gente precisa deles. Bem interessante. Os benefícios, eles se estendem também para a questão de visto, né? Então, assim, quem pensa em imigração, quando estuda numa área regional, que seria uma área fora de Sydney, Melbourne e Brisbane, obtém pontos adicionais, né, no sistema de pontuação para a imigração qualificada. Além disso, se você solicita um visto de trabalho pós-estudos, né, que inclusive tem coisas bem interessantes em relação a esse visto que foram lançadas recentemente, especialmente para a área de tecnologia, engenharia e saúde. Assim, se você vem para uma área regional, você tem um tempo adicional nesse visto de estudos pós-trabalho, né? Isso serve para Gold Coast, serve para Adelaide, mas também serve para Perth, né? Então, assim, existem benefícios bem claros para aqueles que optam por cidades, né, fora desse eixo principal, Sydney, Melbourne e Brisbane. E o que eu acho uma coisa, eu sempre falo, principalmente quem fala espanhol, né? A palavra regional para eles dá uma conotação negativa, é a roça, né? A nossa roça. A gente pensa, nossa, vou estar no meio do nada, né? Eu sozinho. E, gente, não é isso. Apesar de serem consideradas cidades regionais, né? Adelaide, pô, são cidades que têm de tudo, né? Tem indústrias crescendo, né? Ainda tem a balada e os bares, tem tudo, gente. Não é a roça. Não, super cosmopolita, cidade, não, é o que você falou, uma infraestrutura sensacional. Apesar que a roça agora tá em moda, né, cara? Esse negócio de agrobusiness aí tá todo mundo valorizando a roça. Sim, Vini. E você vê, com a pandemia, Thiago, a aula online ficou muito popular aqui na Austrália durante um bom tempo, né? E aqui em Perth, eu tenho estudantes que estão morando a 2, 3 horas de Perth, né? Que eles já estavam aqui durante a pandemia, estão estudando na Kaplan comigo, e eles moram na região das vinícolas, eles trabalham nas vinícolas, perto da praia, sabe? Maior lifestyle. Então, agora fazendo aula online, né? Então... Legal. Marcela, você falou da Kaplan, né? Eu sei que a Kaplan tem um master super interessante ali sobre liderança feminina, né? E eu queria entender melhor isso, como é que funciona, o quão importante é esse curso hoje para o mercado de trabalho, assim, tanto australiano quanto brasileiro, por exemplo. Nós temos a nossa MBA, é um curso que eu sou muito... eu estudo a MBA com a Kaplan, e dentro da MBA nós temos diversas especializações, sendo ela Women in Leadership. E, lógico, a especialização em si tem a palavra mulher em liderança, mas, na verdade, a especialização em si é sobre diversidade, sobre equity. Então, essa especialização, a gente vai discutir como diminuir
essa diferença. Gente, desculpa, estamos aqui com o Vini e o Thiago, mas a ideia é o quê? Quando você pensa num CEO de uma empresa grande, quem que você pensa? Você pensa num homem mais velho, né? E é sempre assim, quando você olha a liderança de empresa, é sempre esse perfil, né? É o homem mais velho, né? É o cara que vai ser bum, bum, bum. E essa especialização vai falar exatamente ao contrário, de como empresas que têm diversidade, não somente de nacionalidades, de idade, de gender, essas empresas que vão ser successful no futuro. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Austrália, e principalmente aqui nesse estado onde eu e o Vini a gente mora, porque é um estado onde a mineração é muito forte, a indústria da mineração é muito forte. E sendo isso, a indústria da mineração tem uma diferença muito grande, porque é uma indústria bem masculina, digamos assim. E a gente fala muito disso, de como ter esse equilíbrio de gender em indústrias, mas não somente aqui no bottom, né, da indústria, mas aqui em cima também, na parte da liderança, dos diretores. É muito interessante, muito, muito. E eu acho que é uma coisa que muito atual. Né? E como que você enxerga isso, Marcela? O ambiente de negócios aqui na Austrália comparado com o ambiente de negócios no Brasil, você vê alguma diferença? Muita, é muito diversificado. E eu vejo, inclusive, nas aulas e com os guest speakers que a Kaplan traz para falar com a gente como estudante. Na verdade, a Kaplan traz guest speakers todo trimestre para falar com os estudantes de áreas diferentes. E são sempre pessoas que têm uma história muito legal para contar. Muitos que migraram, né? Você vê gente em posições altas que não falam inglês como primeira língua, como a gente, que migraram e que conseguiram chegar lá. Então, eu vejo a Austrália de uma maneira muito aberta para os imigrantes, e também quando a gente se fala do lado da mulher, o governo australiano quer que a mulher volte ao trabalho depois que eles têm uma família. Então, assim, eles querem que a mulher crie uma família, mas que depois volte ao mercado, né? Então, tem muito benefício também quando a mulher fica grávida, né? Durante a maternidade. Isso é muito legal, muito. Marcela, explica para mim como é que funciona esse esquema de MBA na Austrália e se existem bolsas de estudo. Tá, legal, Thiago. Então, assim, a MBA é um mestrado, né, gente? Então, é um curso de pós-graduação. No Brasil, a gente fala muita pós, né? A gente fala, eu tenho uma pós, eu tenho 2 pós e tal. Mas o curso de pós-graduação no Brasil, às vezes, pode ter durações completamente diferentes, né? Pode ser 6 meses a 1 ano, 2 meses. Aqui na Austrália, na Kaplan, a nossa MBA são 2 anos. E isso é muito importante, e o Vinícius pode falar depois, porque a gente quer dar aos estudantes o direito de aplicar para o Post-Study Working Rights e poder ficar na Austrália trabalhando profissionalmente, né, depois que eles se graduam da MBA. E a MBA na Kaplan é muito flexível, metade do curso é feito de eletivas. Então você, Thiago, pode personalizar 50% da sua MBA baseado no que você quer aprender e os seus objetivos para o futuro. Né? Eu, por exemplo, estou fazendo 2 especializações dentro da minha MBA. E como funciona? Lógico, a gente, vindo do Brasil, a gente normalmente estuda muito, a gente vai para faculdades boas. Então, assim, você tem que ter um bacharel, né, para entrar no mestrado aqui. É um bacharel equivalente que a gente chama. Uhum. E com isso, você pode aplicar para uma bolsa também, quando você aplica para fazer o mestrado. E é o que eu falo para os meus estudantes, Thiago, bolsa não é desconto, não é promoção, é uma bolsa, é merecida. E quando os alunos pegam a carta de oferta, né, fui aceito na MBA da Kaplan, com a bolsa, eles têm que comemorar, sabe? Tipo, nossa, eu consegui a minha bolsa de estudo. E a gente vai olhar as notas do bacharelado deles, tá? Então, assim, o estudante tem que ter uma nota boa no bacharelado para ganhar a bolsa, e a bolsa é de 25%. Tá? Então, é uma bolsa boa. O que eu quero deixar aqui é que, sabe, gente, eu sei que é um investimento, mas é um investimento em você, na sua carreira, né? E que existem opções que são mais affordables, né? Que dá para pagar.
E uma coisa legal é que se você faz esse curso, é importante que o curso seja de 2 anos, como a Marcela apontou, tanto para você conseguir o visto de trabalho pós-estudos, assim como para você pontuar também no sistema de imigração qualificada. Então, assim, se você faz um MBA de 2 anos, na maioria das cidades você tem 3 anos de visto de trabalho pós-estudos, e nas áreas regionais você pode ter 4 ou 5 anos, dependendo da área onde você estudar. Então, poxa, nesse período, como os salários na Austrália são altos, você consegue ter todo o retorno sobre o investimento que você fez no MBA, ou no Master of Information Technology, ou no Master de Contabilidade, né, que são os cursos que efetivamente a Kaplan oferece. Então, é realmente uma oportunidade muito interessante, mas acho que a Marcela lembrou bem, é importante que o curso seja de 2 anos. Exatamente. Bom, agora, Marcela, me dá aí 5 das dicas mais importantes para quem está afim de vir estudar na Austrália. Olha, eu acho que, primeiramente, uma boa pesquisa, né? Isso, hoje em dia, a gente tem... Nossa, a gente encontra tanto conteúdo legal na internet que na minha época não tinha, né? Mas assim, ao mesmo tempo que uma pesquisa muito boa, tem o seu filtro também, porque eu tenho um pouco de medo da social media hoje em dia, porque as pessoas pegam aquilo como, né, 100% verdade. E eu acho que as pessoas têm experiências diferentes, né? A informação tá lá, mas não pegue aquilo como 100% de verdade, né? Cada um vai ter o seu caminho. Segunda coisa, tem que ter uma agência, gente. Vocês precisam de uma agência. Para de ficar querendo vir sozinho para a Austrália fazer as coisas sozinha. Por quê? Gente, tem um monte de regra de visto. Quando o seu visto é aprovado, você tem que seguir certas regras aqui na Austrália. Por que você vai querer fazer sozinho? Então, procura uma agência boa. Então, pesquisa, agência, escolha uma cidade que tenha a ver com o seu perfil, tá? Então, assim, gente, mais uma vez, tem muito conteúdo legal na internet, mas escolha uma cidade que tenha a ver com você. E, às vezes, talvez, escolha uma escola que esteja em outras cidades, que existe essa opção de mudar se você quiser. Por exemplo, na KBS, nós temos 5 campos na Austrália. Então, se você chegou em Sydney e depois quer ir para Brisbane, tudo bem, dá para mudar. Então, essa flexibilidade, eu acredito que deixa os estudantes mais tranquilos, sabe? Porque não é que eu estou me comprometendo 2 anos naquela cidade, eu tenho que ficar lá mesmo se eu não gostar. Não, se eu chegar lá e não der certo, eu posso mudar. Então, essa flexibilidade eu acho que ajuda bastante, porque deixa a gente mais tranquilo, né? E, assim, tenha um objetivo, porque essa coisa de falar, eu vou comprar um curso na Austrália, eu vou lá e ver no que dá, eu acho que, né, quem não tem objetivo não chega a lugar nenhum. O meu objetivo no começo era melhorar o meu inglês e ficar aqui 1 ano e viajar. O objetivo mudou, lógico. Eu não voltei, mas eu tinha um objetivo inicial que era aprender o inglês na época. Então, assim, quem não tem objetivo não chega a lugar nenhum. Vai vir para cá, vai, né, passear um pouquinho, fazer uma festa e voltar para o Brasil. E vai ser isso. Olha aí. Não, legal. E assim, eu acho que isso que você trouxe é importante, né? Essa questão de você traçar suas metas. E eu entendo, Marcela, que quem faz isso acaba escrevendo uma história que não necessariamente é aquela que a gente mais escuta falar, do brasileiro que foi para o exterior e só trabalhou em empregos menos qualificados, né? Então, é possível você trabalhar na sua área de formação. Então, se você é engenheiro, trabalhar em engenharia, se você é profissional de tecnologia, trabalhar nessa área também, se você é um profissional da área de negócios, de marketing, é viável, é possível, desde que você estabeleça suas metas de forma bastante clara. Como que você acha que a pessoa, Marcela, pode se preparar para o mercado de trabalho australiano especificamente? Olha, Vini, para mim, uma coisa que aconteceu comigo era exatamente isso. Uma vez que eu terminei os meus estudos, que eu podia procurar um emprego profissional, né, que eu estava tentando sair da área de hospitality, né, serviço ao consumidor e entrar na minha área profissional, eu não tinha ideia de como aplicar para um job. Eu já estava aqui na Austrália há alguns anos, eu sabia aplicar para o job casual, de serviço ao consumidor, né? Sabia falar, tinha o currículo já com experiência, mas eu não sabia como aplicar para um job profissional. Eu pegava o mesmo currículo e mandava para todas as vagas que tinha marketing no nome.
Não interessava quem era, mandava. Aí falava assim, nossa, hoje eu apliquei para 20 jobs. Ninguém me ligava, né? E eu não entendia o porquê. Eu falava, gente, mas eu sou formada, eu fiz uma faculdade boa, eu falo inglês agora, posso trabalhar, né? Período integral, não tenho limites. Por que ninguém me liga, né? Bom, Vini, porque, né, eu estava mandando o mesmo currículo para todas as vagas, né? E aqui existe muito essa coisa de personalizar o seu currículo. Eles pedem a carta de apresentação, mais uma vez, você vai mandar a mesma carta de apresentação para todo mundo, não vale nada, né? Então, assim, eu não tinha esse suporte sobre carreiras na época. E demorou muito, eu tive que aprender na marra mesmo. E eu vejo hoje, por exemplo, na KBS tem o time de carreiras que dá o suporte para o estudante. Então, assim, eles explicam o quão importante o LinkedIn é aqui na Austrália, coisa que talvez, dependendo da área no Brasil, não seja tão importante. Aqui na Austrália, gente, o LinkedIn é ouro, é ouro. Eles explicam como fazer um resumê, né, um currículo profissional. Então, mais uma vez, sair dessa transição do trabalho de estudante para o trabalho profissional. Tem também, eles ajudam nessa parte de entrevista, né? O que eles estão perguntando hoje em dia na Austrália? Que animal você é, né? O que eles estão perguntando hoje em dia nas entrevistas da Austrália? E o que eu falo para os estudantes é assim, gente, use esse serviço durante o seu mestrado. Então, por 2 anos, você vai estar estudando uma graduação, uma pós-graduação na Austrália e vai estar trabalhando na sua carreira ao mesmo tempo, né? Você vai estar andando ao mesmo tempo. Porque quando você se graduar e você puder, agora eu posso trabalhar período integral, você entende o mercado australiano, você sabe, quando você lê um ad de emprego, você sabe o que eles estão pedindo, e você consegue criar os seus documentos para aquela vaga. Eu vejo estudantes, às vezes, qualificados, nossa, eu vejo, assim, o currículo deles maravilhosos para o Brasil. Aí eu falo, não, gente, vocês precisam ter uma consulta com o time de carreiras, porque você tem muita experiência, o seu perfil é amazing, mas não está traduzindo isso para o mercado australiano. Então, olha, Vini, para mim é encontrar uma escola que te dá esse suporte, né? Se você está com essa visão de vir, de trabalhar profissionalmente aqui e, né, eventualmente ficar e migrar, entender o mercado australiano e como aplica para o emprego aqui. E esse componente de experiência de trabalho, também para a imigração, ele é muito relevante. Aqui na C, a gente usa isso como um dos pilares mais importantes para você fazer um plano migratório, né? Então, mais uma vez, concordo com você e acho que, assim, conseguir um trabalho, mesmo que seja um trabalho um pouco mais simples no começo, em uma área correlacionada, né, ao que você está estudando ou ao seu background acadêmico e profissional no Brasil, te ajuda bastante, né? E você ser bem assessorado também nessa busca, nessa personalização, como você disse, contribui. Com certeza. E é o que eu falo, gente, pensa fora da caixinha. Porque é muito legal você fazer amizade, você conhece outros brasileiros, principalmente quando o pessoal vem aprender inglês, né? Forma uma comunidade rapidamente e a informação vai muito rápida. Mas, assim, se está todo mundo saindo da escola de inglês e indo aplicar para os mesmos barzinhos ao redor da escola, bom, talvez você tenha que ir para uma outra área, né? Procura um emprego num lugar diferente. Não é porque está todo mundo trabalhando no bar que você tem que trabalhar no bar. Eu trabalhei em supermercado, por exemplo. Né? Nos meus amigos, ninguém trabalhava em supermercado na época. Eu trabalhei 4 anos em supermercado. E os salários são similares, né, Marcelo? Sim. E o salário mínimo aqui na Austrália é muito bom, né? Então, assim, o que eu vejo, mesmo quando eu trabalhava no supermercado, eu ia jantar no mesmo lugar que o meu chefe ia, entendeu? Você consegue ter uma qualidade de vida com um salário mínimo, com certeza. Normalmente esses trabalhos casuais, né, o empregador ele precisa pagar uma penalidade, né, um adicional de 25% sobre o salário base. Né? Então, assim, você não tem a segurança que você tem num trabalho de contrato, que a gente chama aqui, né? Num trabalho fixo, mas ao mesmo tempo você recebe esse valor um pouquinho a mais, né? Então, uma coisa compensa a outra, inclusive equalizando, né?
condições de pessoas que trabalham em diferentes áreas. Já ir caminhando para o final e te perguntar o essencial aqui do nosso podcast, que é o seguinte: o que é o Australian Lifestyle para você, resumindo? Para mim, o Australian Lifestyle que a gente chama aqui, que é o layback. Então, assim, a gente trabalha hard, trabalha sim, mas tem essa parte de ser mais tranquilo, entendeu? De querer aproveitar a praia, de querer aproveitar a natureza. E sabe, a Austrália te dá essa segurança de aproveitar os lugares, o que também é bem diferente do Brasil. Então, para mim, o lifestyle australiano é viver com segurança, trabalhar hard, mas ao mesmo tempo ter esse equilíbrio de vida, que eu acho que é muito importante. Olha aí. Falou tudo, hein, Vini? Não é à toa que a gente trouxe a Marcela aqui para o nosso podcast. Eu sabia que ela ia, né, trazer coisas importantes, relevantes para quem está pensando em vir para a Austrália. Né? E tudo que a gente puder fazer para ajudar a galera que quer viver esse estilo de vida, certamente a gente vai se esforçar para trazer e para proporcionar aos nossos clientes da Australian Center. Só para terminar, Marcela, o futuro, o que você pensa no futuro? Você volta para o Brasil, você fica na Austrália, quais são os seus planos daqui para frente? Eu sei que você já não veio aqui para ficar, mas acabou ficando. Como é que você pensa no futuro? Isso é uma boa pergunta, Thiago. Olha, eu não tenho planos de mudar da Austrália, mas ao mesmo tempo eu deixo isso aberto, sabe? Eu acho que aonde eu trabalho, a Kaplan está em expansão, nós temos projetos muito legais vindo, entendeu? E mais uma vez, essa coisa para mim de ter um degree global, não interessa para onde eu vá no futuro, que eu vá para os Estados Unidos, Canadá, UK, eu gosto de ter essa marca global comigo, entendeu? Mas para mim, o futuro, eu acho que vai ser na Austrália, com certeza. Com certeza. Mas é engraçado, né? Porque a gente começa a entender que nada é para sempre, né? E é importante você estar preparado para as oportunidades da vida. Né? E acho que a educação, nesse sentido, tem um papel muito relevante. Porque às vezes você fala, poxa, estou realmente querendo morar na Austrália para o resto da minha vida. Surgem oportunidades para você ir para Portugal, para Londres, para a China, enfim, e você está preparado. E aí você vai curtir, né, outras coisas aí que a vida te proporciona. Com certeza, Vini. Então é isso. Obrigadão, Marcela. Valeu, Vini. E a gente se vê num próximo Australian Lifestyle. See ya!